Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando sequência à nossa série O Arrebatamento da Igreja, aqui pela TV Manaim, diretamente da região de Boston, nos Estados Unidos. Hoje nós vamos expandir e aprofundar ainda mais os tópicos tratados nos 3 primeiros programas. Se você ainda não assistiu ou perdeu algum episódio, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela ou acesse o canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Estão conosco novamente aqui, nesse dia, os pastores Edmar Cavalcante, a paz do Senhor, meu amigo. A paz do Senhor, pastor Nildo, demais companheiros. Pastor Alessandro Afonso, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Ronildo, pastor Edmar, pastor Donald. É uma alegria estarmos aqui mais uma vez participando deste programa que aborda um tema tão especial para a nossa vida como servos e como igreja. É verdade. Pastor Donald Pelta, paz do Senhor. Pastor Ronildo, vou estar aqui de novo. Amém. E nós vamos ter como base o texto bíblico que se encontra em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 17, diz assim: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Meus queridos, a palavra arrebatamento vem do latim rapere, a mesma raiz usada em arrebatados, como lemos em 1 Tessalonicenses 4,17. No original grego, o termo é harpasmo, traduzido como arrebatamento, e carrega o sentido de tomar com força, arrebatar rapidamente. Além disso, nós encontramos também que a Bíblia usa o termo grego epissunagoge, traduzido como reunião, referindo-se ao encontro dos salvos com o Senhor Jesus. Essas expressões nos remetem a algo que está retirado de uma forma súbita, com poder, em movimento rápido, um acontecimento sobrenatural que marcará para sempre o destino da igreja fiel. Amém. E hoje nós vamos focar nas promessas que o Senhor Jesus fez sobre o arrebatamento. Pastor Edmar, meu amigo, você poderia apresentar para nós o que está registrado na Bíblia sobre esse assunto? Perfeitamente, Ronildo. As promessas que o Senhor Jesus fez para a sua igreja, de que ele virá dentro de um pacto que ele fez na última ceia, quando disse: este é o meu corpo que será partido por vós, e esse será o meu sangue, e este cálice é o meu sangue que será derramado por vós em uma nova aliança. Uma nova aliança em que o Senhor insere a igreja como os povos gentílicos e pagãos, porque Israel rejeitou o Messias. Então foi para nós o escape. E diz também em Romanos 11, onde ele fala que Israel endureceu o coração e rejeitou o Messias. E os zambojeiros somos nós somos enxertados na oliveira verdadeira. E assim nos oferece esta bênção de estarmos inseridos dentro de uma promessa. Vamos ler o texto também de João 14, no verso 3, quando diz: e virei outra vez
e vos levarei para mim mesmo. Maravilha, hein? Não tem coisa melhor para nós termos esta certeza, esta garantia, este aval do Senhor Jesus em afirmar e, ao mesmo tempo, proteger, estar junto com Ele para todo sempre. Porque diz também na palavra, com Ele reinaremos e com Ele estaremos para sempre. Glória a Deus. Então, esse virá outra vez está nos arremetendo de que Ele veio na forma de homem. E os anjos anunciaram, Alessandro, naquela noite que os pastores estavam pastoreando o seu rebanho, um grande clarão no meio da noite, Glória a Deus. que é a revelação que veio da eternidade, que os anjos anunciaram que na cidade de Belém nasceu o Senhor. Então, agora o Senhor inverte a posição e diz, eu voltarei outra vez, pois que Ele morreu e ressuscitou e foi ao Pai. Agora Ele diz, eu vou voltar e vou vos levar. Então, o arrebatamento aqui, Ele já garantiu o arrebatamento. Já garantiu o arrebatamento. Vou vos levar. Então, nós somos nação santa, povo escolhido por Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos um sacerdócio eterno junto com o Senhor Jesus. Viveremos e reinaremos com Ele eternamente. Já em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 20, novamente o Senhor, já fechando o livro de Apocalipse, já no finalzinho do Apocalipse, Ele reendossa, Ele assina de novo o mesmo pacto, Glória a Deus. garantindo que Ele voltará. Amém. A segurança da igreja, a segurança do povo de Deus são essas promessas. Se Jesus prometeu, e Ele é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, e as garantias quem dá é Ele. Aleluia. Apenas ouvirmos a sua voz e andarmos no caminho, seguir ao Senhor Jesus incondicionalmente, porque Ele veio nos buscar, Ele vai nos levar, e Ele breve voltará. Glória a Deus. Interessante, hein? Baseado só nesses versos que o Senhor falou, nós já vemos que já é o suficiente para tirar qualquer dúvida sobre o arrebatamento, né? Dentro desse capítulo, nós vemos também o Senhor Jesus falando, né, que não nos deixaria órfãos, capítulo João 14, 18, e que Ele voltaria para nós. Glória a Deus. Isso já é certeza, a garantia que a igreja precisa, que o homem precisa, de que o arrebatamento é algo real. Vamos lá, pastor Alessandro e pastor Donald, vocês teriam algo mais a acrescentar naquilo que foi a fala do pastor Edmar? Sim, pastor Ronildo, companheiros, gostaríamos aqui de fazer também uma pequena contribuição, porque quando nós falamos acerca deste assunto, as promessas do Senhor Jesus para com a igreja relacionadas ao arrebatamento, essas promessas estão evidenciadas em toda a palavra. Pastor Edmar, com muita clareza, com muita segurança, afirmou aqui algumas promessas que foram feitas diretamente pelo próprio Senhor Jesus para a igreja, mas nós vemos também na palavra de Deus onde os servos que foram usados receberam a revelação, a inspiração divina para falarem acerca deste momento tão importante na vida da igreja. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 3, versos 20 e 21, ele nos diz ali algo extraordinário, quando ele faz referência a uma cidade eterna, a uma cidade santa, que está preparada para uma igreja que será arrebatada. Então Paulo diz assim, mas a nossa cidade está nos céus,
donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Há uma cidade que está preparada para um povo que vai, num abrir e fechar de olhos, como diz a profecia bíblica, deixar este mundo, ser arrebatado e estar com o Senhor Jesus na glória. A morada eterna, não é? Louvado seja Deus. Pastor Donald? Pastor Ronildo, um ato que nós fazemos na igreja, muito frequente, como foi citado fora do pastor Edmar, é a ceia da igreja. E é uma coisa que nós repetimos, mas às vezes nós não percebemos que nós estamos lendo na palavra do Senhor, e exatamente nesse momento de cear com o Senhor, nós estamos referindo ao momento do Senhor Jesus, arrebatamento da igreja, porque ele diz aqui, 1 Coríntios 11:26, porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Glória a Deus. Ou seja, essa própria palavra, né, esse ensino de Paulo para a igreja, é que ele está vindo. Então, nós vamos continuar ceando com o Senhor até quando? Até nós ceamos no céu com ele. Não, na grande ceia que vai acontecer no céu. Então, essa é a nossa esperança. E, como o pastor Edmar estava falando, esse é o nosso conforto. No conforto, quando você está sofrendo, você quer esperar alguma coisa melhor. E para nós, a nossa esperança está com o Senhor. Às vezes estamos chorando, estamos passando por um momento. Eu lembro muitas vezes, ouvimos nas arenas, quando as pessoas estavam dando sua vida, e eles consolavam uns aos outros com a palavra Maranata, que Jesus está voltando. Essa é uma palavra de consolo sobre arrebatamento para a igreja. Amém. Só um comprometezinho. No início do capítulo 14, já diz assim, não se turbe o vosso coração disso. Credes em Deus. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai, ele já se reporta para ele, na casa de meu pai, as muitas moradas. Glória a Uma Deus. casa que já estava preparada, né? Desde a eternidade. Né? Então nós temos um novo lar, e você citou também, mas complementa justamente esse lugar seguro, que o pastor Donald também falou, da proteção, da segurança e o descanso, porque Jesus é o nosso descanso. Amém. Amém. Nós chegamos aqui a uma conclusão de que Jesus realmente, ele vem Amém. buscar a igreja. Jesus prometeu que voltará. E profeticamente, nós entendemos que essa promessa, ela vai se cumprir em dois momentos distintos, não é? Isso a Bíblia mostra claramente. Primeiro, será a volta de Jesus para buscar a igreja fiel, que é o chamado arrebatamento, que é o tema do nosso assunto. Amém. Depois, nós cremos que o Senhor voltará para reinar com a igreja, um evento que vai ocorrer após a grande tribulação. Então, acho que nós poderíamos aproveitar aqui mais o nosso tempo e esclarecer mais alguns pontos principais, algumas diferenças entre o arrebatamento da igreja fiel e a volta gloriosa do Senhor Jesus. Será que nós poderíamos fazer isso? Amém. Amém, com certeza. Pode começar, pastor Donald. Então, essa maneira de olhar a retorno do Senhor Jesus, primeiro para a igreja, né, para buscar a igreja, e segunda vez vem com a igreja. É interessante que quando o Senhor Jesus ele volta para buscar a sua igreja, vai ser um segredo, como a palavra cita, como um ladrão da noite. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Então, ninguém sabe, porque Mateus 24:36 diz, porque daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Entendeu? Então, quando o Senhor Jesus ele vem, vai ser uma surpresa
para todo mundo. Tem um grupo que está esperando, que é a igreja. Mas para a maior parte do mundo que não acredita no Senhor, não deu suas vidas para aceitar Jesus como Salvador, vai ser um segredo, eu acho um segredo terrível para o mundo, mas um segredo feliz para a igreja. Então, esse é o arrebatamento da igreja. Depois a igreja, ele vai ser arrebatado, e depois de um tempo, né, chama do milênio, né, o Senhor Jesus, ele volta publicamente. Aí ele vem junto com sua igreja, e a palavra diz no Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Então, quando ele vem, quando todo olho vê, é porque todo mundo está sabendo, não é segredo. Quando ele arrebata a igreja, é um segredo, ninguém sabe, ele encontra nos nuvens. Mas quando ele vem na segunda vez, a segunda vinda com a igreja, todo mundo vai ver, todo vai perceber. Principalmente, quem é todo mundo? Todo mundo, o mais importante, é Israel. Israel vai perceber aqueles que eles sacrificaram, está vindo com a igreja. Então, esse vai ser publicamente. O segundo aspecto é que quando Jesus ele volta para arrebatar a igreja, ele vem para um povo, ele vem para a igreja. Como está escrito aqui em 1 Tessalonicenses 4:17 aqui, vou achar aqui, 1 Tessalonicenses 4:17, depois nós, os que ficamos vivos, né, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, Cristo, primeira vez, ele vem para a igreja. Segunda vindo, ele vem com a igreja, porque a palavra diz em Judas 14, eis que veio o Senhor com os seus milhares dos santos. Ou seja, ele vai, a segunda vinda, ele vem junto com a igreja. A igreja, como a noiva, vai vir junto com ele. Então, esse é maravilhoso, esse entendimento. Pastor Alessandro, algo mais a completar? Glória a Deus. Sim, uma pequena contribuição, fazendo aqui também, né, a separação como o pastor Donald fez, falando acerca do arrebatamento e falando acerca da segunda vinda. Um ponto importante acerca do arrebatamento é que o arrebatamento da igreja é algo iminente, acontecerá a qualquer momento. E a palavra do Senhor nos exorta acerca da vigilância como preparo para não perdermos esse momento profético tão especial na vida da igreja. Então, o arrebatamento da igreja é iminente, acontecerá a qualquer momento. Em um abrir e fechar de olhos, ele vem para arrebatar uma igreja fiel. O Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 42, nos afirma isso. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Então, o arrebatamento é iminente a qualquer momento, mas a segunda vinda, conforme foi mencionado aqui pelo pastor Ronildo e explanado também pelo pastor Donald, a segunda vinda acontecerá após o momento onde as profecias que apontam para este momento estarão se cumprindo, estarão concluídas. O profeta Zacarias, no capítulo 14, verso 3, ele diz isso. Então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como quando peleja no dia da guerra. Outro aspecto importante também acerca do arrebatamento, dentro do que está sendo tratado, discutido aqui, é que nós entendemos pela palavra que o arrebatamento se dará antes do período chamado a Grande Tribulação. Antes da Grande Tribulação, que é o juízo de Deus que virá sobre este mundo a acontecer, a igreja será tirada. Apocalipse 3:10, há uma referência bíblica importante sobre isso. Quando o Senhor Jesus ele se reporta a uma das igrejas, a igreja de Filadélfia, e ele diz, eu te guardarei na hora da tentação. Agora, a segunda vinda, um aspecto importante, é que ela será o segundo retorno do Senhor Jesus após a grande tribulação. Mateus 24, 29, em sequência, diz a respeito disso. Logo depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará mais a sua luz,
mostrando que a segunda vinda será para nós que cremos segundo a palavra após este momento chamado a grande tribulação. Então, baseado nesses versos que nós lemos aqui, claramente, né, podemos afirmar claramente que o arrebatamento da igreja será um encontro com Jesus nas nuvens, Glória a Deus. junto com o Espírito Santo, antes da grande tribulação, e depois Jesus voltará após a grande tribulação. É isso, pastor Dimar? Perfeitamente. Como no texto base que nós fizemos, e neste paralelo, ou nessa diferenciação, né, nós encontramos os elementos que separam, porque são momentos proféticos diferentes. Inclusive, antes de entrar na resposta propriamente dita, há muito medo e incertezas quanto ao final dos tempos e quanto ao arrebatamento e a grande tribulação. As pessoas ficam confusas e com medo. Medo do livro de Apocalipse, medo do que foi dito e que nós estamos também dizendo neste momento, porque estamos debaixo das promessas, não é verdade? A academia, ela discute isso de uma forma emocionada, porque são teses teológicas e teses filosóficas para embasar ideologicamente os tribulacionistas, porque tem o pré, o meso e o pós-tribulação. Exato. Então a palavra do Senhor nos permite delinear justamente esses dois aspectos que são momentos proféticos diferentes. Aí volto à resposta propriamente dita. Jesus vem nos ares. O arrebatamento para a igreja. E Jesus toca com seus pés no Monte das Oliveiras, aquele lugar onde ele, Na segunda vinda. na segunda vida, terrena, Isso. até a segunda vida terrena, ele vai tocar com seus pés no Monte das Oliveiras. Aí já é na pós-tribulação. A igreja está junto com ele. Aliás, é uma das provas de que a igreja será arrebatada também. Porque estaremos com ele, estamos voltando com ele. Já foi dito anteriormente. E quando ele veio para o arrebatamento, ele no pismo, nós Não. subimos para com ele. Vamos ao encontro. E é aquele ponto importante, né? No arrebatamento, os santos verão Jesus. Nós iremos ver Jesus, os santos, a igreja fiel. E a volta de Jesus, todo olho verá. Todo olho verá. Não tem como. É inconfundível, é verdade? Por imediato. É muito claro. Nós, na resposta anterior, nós vamos ao encontro dele. E ele que nos levará, não é isso? Na casa de meu pai há muitas moradas, é para lá que nós vamos. E quando ele voltar, ele volta para a segunda igreja, para Israel e para o mundo. Aí todo olho verá. Glória a Deus. Agora, uma coisa curiosa do que estamos vendo, antigamente, quando estava escrito, a gente pensava, mas como todo olho verá? Mas hoje em dia é coisa mais simples, né? Que vai ver tudo. Com a internet, né? Essa facilidade do acesso mundial, instantâneo, tudo que acontece no mundo hoje, todos nós temos acesso. É na hora. Né? Glória a Deus. Capítulo 1, no verso 7, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. Amém. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, Apocalipse confirma exatamente a segunda vinda do Senhor Jesus, agora dentro do juízo. Isso. A igreja está fora, ela está protegida
porque ela já foi arrebatada. Agora o assunto é Israel e o mundo. Então é um momento de juízo, porque ele virá para julgar a terra. Meus amigos, não querendo cortar esse assunto que está muito gostoso, né, de tratar, mas o nosso tempo já está assim, já está um pouco excedido, né? Glória a Deus pelas promessas que o Senhor tem feito, pela palavra que nos dá essa garantia, certeza de que nós não estamos errados. Amém? Se você está assistindo a este programa sobre o arrebatamento da igreja pelo YouTube, não se esqueça de deixar aqui o seu like, comentar e se inscrever no canal oficial da Igreja Cristã Maranata. Lá você encontra muitos programas, cultos, louvores e novos conteúdos que vão te ajudar a compreender o momento profético que estamos vivendo. Quero agradecer mais uma vez a participação dos pastores aqui presentes, o pastor Donald, pastor Alessandro, Mesmo, benção. pastor Edmar, Pai do Senhor. Pastor Ronildo e os telespectadores. Na próxima semana, vamos continuar falando sobre as promessas do Senhor Jesus. Dessa vez, com foco na promessa de que a igreja fiel não passará pela grande tribulação. Até o próximo programa e a paz do Senhor Jesus.